live de quarta-feira, trazendo filmes, né? Aprendizados, trazendo a visão da psicologia em relação aos filmes. O filme de hoje é As Mil Palavras. Luiz, seja bem-vinda. É um filme, né? Uma comédia. É uma comédia. E apesar de ser uma comédia, tem vários aprendizados. E é um filme que o ator Ed Murphy, né, faz parte, é o ator principal. E esse filme, como um todo, ele fala sobre a questão das palavras, da fala. O quão é importante ou poderoso o que você lança, o que você fala, ele pode repercutir nas suas relações, né, na sua forma de comunicar. Isso pode impactar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E nesse filme fica muito claro isso. Já seja bem-vinda. Então, é importante a gente... uma das lições desse filme é o quanto a gente precisa estar atento ao que a gente fala. Vai ter pessoas que elas se preocupam mais em falar do que escutar. E a vida, né, se a gente for pela linha da sabedoria, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, pela sabedoria divina, a gente foi feito para ouvir mais e falar menos. Até por essa estrutura corporal. Então, esse filme, que é o personagem é o Jack, né? É um grande... Ele, na verdade, ele promove, né? Ele é um literário, aonde ele vai em busca de pessoas, escritores, para promover o livro dessas pessoas. E é uma pessoa que ele se acha o bom, o melhor. Só que junto a isso existe uma vaidade, uma ignorância, né? Uma arrogância nesse processo aí dele. Então, ele tem esposa, tem filho, e uma das morais, né, desse filme justamente é esse ponto. Ele tinha essa habilidade, a oratória, de convencer qualquer pessoa. Então, como eu falei, ele tinha o papel de convencer, de realmente fazer aquelas pessoas, aqueles escritores, fechar um negócio com ele ou com a empresa dele. E ele se garantia nesse papel. Então, dentro disso, qual é a introdução desse filme? Né? É um filme de 2012. Também, o que acontece? Qual é o grande ponto, né, desse filme? Em um dado momento do filme, esse personagem, que o Ed Murphy faz, Jorge, seja bem-vindo, ele tem contato com uma árvore, né? Ele, por acidente, ele se fere e por algum motivo maior, a árvore e ele se conectam, ou seja, tudo que acontece com a árvore acontece com ele. E essa associação, ela também está ligada à fala dele. Quanto mais ele fala, né, se ele fala uma palavra, uma folha cai da árvore. Se ele fala uma frase inteira com 5 palavras, 5 folhas caem. Então,
a dinâmica do filme é justamente baseado nessa fala. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, quanto mais ele falar, mais folhas caem da árvore, e quando as folhas caem para uma árvore, quer dizer a morte. Ou seja, se eles estão ligados, quanto mais ele falar, mais folhas caem, mais perto da morte ele está. E é bem interessante algumas passagens desse filme, né? Na verdade, esse personagem, eu não sei se você conhece, você que está assistindo a live, né? Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, que os aprendizados dessa live vai ser bem interessante. Apesar da gente olhar o filme, achar que talvez em alguns pontos o filme não seja profundo, ele tem muita sabedoria. Então já convido você, né, se você não assistiu, após a live, né, procure esse filme, que é a 1000 Palavras com Ed Murphy. E se você assistiu o filme, compartilhe a sua visão aqui, porque a ideia do circuito de filme é essa troca de aprendizados. Apesar de eu estar aqui à frente desse quadro, dessa live, eu também estou aprendendo o tempo todo. E a partir disso, a gente pode falar, o que é que eu percebi do personagem? Ele fala o tempo todo, fala sem parar. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Se eu for pela linha da clínica, da psicologia, uma pessoa que fala muito, ela pode estar, né, ó o que eu estou falando, ela pode estar em um nível de ansiedade muito grande. Porque se a gente for parar também para pensar, essa mesma pessoa que fala muito, ela também não espera, ela pode até perguntar alguma coisa para outra pessoa. Ela mesma, né? Ela mesma responde. Fulano, você foi para a padaria? Ah, sim, você não foi, né? Porque aquilo, tá. Tem uma cena nesse filme que é bem engraçada. Ele vai para o terapeuta. Quando a gente vai para a terapia, né? E se eu fui, se você vai, você é a bola da vez. Você é que vai falar, você que vai falar suas questões emocionais, você vai falar. E ele faz isso. De fato, ele vai lá, está na posição de falar. Só que o terapeuta está lá para pontuar, né? Pontuar situações para que realmente a pessoa ela cai em si, né? Fichas caindo. Então, é bem interessante essa passagem, porque ele não permite que o terapeuta fale em nenhum momento. Aí levanta uma questão aqui, né? Eu pergunto para vocês. Vocês gostam, né? Se você já foi para terapia, você gosta daquele profissional, né? O psicólogo, o terapeuta que não fala nada, ou aquele terapeuta que ele vai e faz as pontuações, né, da sua fala, ele traz uma visão, né, do que está sendo dito. Na verdade, trazer para você tudo aquilo que você falou em outras palavras. Isso até é uma questão, né? Comente aqui no comentário aqui da live, ou você que vai assistir esse vídeo no YouTube, deixe os seus comentários sobre essa questão. Você gosta do profissional que fale? Macedo, seja bem-vindo. Que fale, ou aquele profissional psicólogo que pontua, né? De forma mais presente, de uma forma mais constante. Então, assim, isso me fez lembrar, na verdade é o personagem em si.
Existe na psicologia a psicanálise, que é de Freud, né? Tem Lacan também, e dentre outros, né? Tem Jung. Eles falam muito do inconsciente. Então, se a gente for tomar no literal, né? Na sessão de análise, uma pessoa que escolhe a abordagem de psicanálise para passar por análise, essa questão do falar e não ter uma resposta de pronto, isso, uma pessoa ansiosa, isso pode incomodar muito essa pessoa. O silêncio, porque aí isso vai se ligar ao momento do filme aonde ele começa a perceber a ligação da árvore e o que ele falava. Quanto mais ele falava, mais folhas caíam. E se mais folhas caíam, ele estava mais próximo da morte também, porque a árvore estava perto da morte também, e isso era ruim, enfim. E aí, a partir disso, ele percebe, ele começa a economizar nas palavras, ele começa a ficar mais em silêncio. Dentro desse processo desse filme, ele também tem contato com tipo um guru, uma pessoa, né? Não sei se é da Índia, uma pessoa que realmente busca a iluminação. Então essas pessoas, elas têm o objetivo, né? A essência da vida, o que realmente é importante e um propósito maior. Esse personagem desse filme, que é feito pelo Ed Murphy, ele simplesmente falava as coisas, né? Ele falava, mas não dava importância ao que era realmente importante. E aí ele se depara com essa situação. Ele precisa se silenciar para poder não morrer. Esse é o resumo da história. Então ele fica mais em silêncio. E por ficar em silêncio, ele começa de fato a ter uma consequência de fatores externos acontecendo. Ele perde emprego, ele perde mulher, perde uma série de coisas, e realmente aquilo passa, mas a gente vai perceber que isso é necessário. Então, o que eu posso trazer aqui, né, como aprendizado? O silêncio, ele tem uma sabedoria, ele tem um poder de reflexão. E o silêncio, dentro dessa linha que eu falei da psicanálise, pode ser uma coisa inquietante para quem realmente tem um nível alto de ansiedade e essa fala desenfreada, se existe. Porque essa pessoa, ela quer ter um retorno. E se ela emite ele emite esse estímulo e não vem nada de lá, é angustiante para essa pessoa. Então, experimente ligar para uma pessoa, né? Geralmente acontece isso, né? Às vezes um casal, marido e mulher, ligar, aí a pessoa não atender. Aí a mente começa a trabalhar. Né? Dependendo de quem seja, começa a trabalhar. E aí esse pensamento é justamente o inconsciente vindo. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E um monte de história começa a vir. Ou seja, houve uma emissão de estímulo, mas não houve um retorno desse estímulo. Então, o papel do analista, né, fazendo essa associação com o silêncio, é justamente ficar nessa posição para que quando esse paciente, esse analisado, quando ele emitir a fala dele, o inconsciente mesmo responda. E aí, a partir daí, o processo começa a acontecer. Porque ele vai começar a dialogar com ele mesmo. E a gente fala que a resposta está na gente, na profundidade, na nossa essência. A gente acha que a resposta das coisas estão fora.
E a gente busca fora, tem gente que vai buscando, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que, em essência, na gente, a resposta está dentro da gente. Então, às vezes a gente busca muitas coisas externas, às vezes livro, às vezes experiências, mas a resposta está dentro da gente. Se você talvez parasse um pouco, como eu falei, o silêncio, e refletisse alguns pontos, o que realmente é importante para você, daria a possibilidade de você redirecionar as suas ações. Então é importante que você busque, né, esse filme, As 1000 Palavras, ele fala sobre isso. Quantos de nós estamos frenético no dia a dia, na aceleração, no corre-corre, e não paramos para refletir o que realmente é importante para a gente. E aos poucos a gente pode perder marido ou esposa, pode perder a questão da amizade, a gente pode perder a questão até do nosso trabalho, por não parar. E é bem interessante o que acontece nesse filme. Então, dentro desse filme, ele fala o seguinte também. Eu falei que tinha um guru, tinha um mestre, né? E ele falava o seguinte, ele fala o seguinte: a dor acelera o crescimento. Se você concorda nisso, ó, deixa aqui nos comentários aqui, ó, eu concordo. A dor realmente, ela acelera o crescimento. Na verdade, a dor é um de 4 fatores que faz a gente mudar na vida, tá? A gente pode mudar pela dor, a gente pode mudar pela vergonha, pelo constrangimento. Então são formas de mudança também para a gente. E outro aspecto também bem interessante é as palavras têm poder. As palavras têm poder de vida e poder de morte. Elas têm a capacidade de desanimar uma pessoa ou animar uma pessoa. Se você está com um propósito maior na sua vida, falar algo positivo, né, para si e para as outras pessoas é importante. Seja um vetor motivacional para as pessoas, não ao contrário. E tudo aquilo que a gente emite para o universo, esse universo ele retorna. A gente fala que é a lei do retorno. Esse personagem, se a gente for parar para analisar um pouco mais de perto, ele é resistente a mudanças. Se eu falar para vocês que essa fala frenética dele ele tinha 2 motivos: não escutar as pessoas e a questão de, como é que eu posso dizer, não dar tempo às outras pessoas pensarem, né? Não dar tempo às pessoas falarem e não dar tempo às pessoas dizerem não para o que ele estava dizendo. Esse era o propósito dessa fala, né, descontrolada ou frenética dele. E dentro desse filme, eu também aprendi, no momento que ele ficou em uma fase em silêncio, como é que ele fazia para se comunicar? Ele fazia mímicas, né? Porque quanto mais ele falava, mais folhas da árvore caíam. E, consequentemente, ele poderia chegar à morte. Consequentemente, dentro desse ponto, né? Se a comunicação, né? Ele está em silêncio, como é que ele vai se comunicar dentro desse processo? Ele tinha que economizar, ele tinha que ser o mais assertivo na fala, em poucas palavras, falar o que ele queria, para não falar muito.
O que acontecia antes disso, desse processo? Ele não pensava para falar. Ele simplesmente falava. O fato de machucar os outros, ele não estava nem aí. O fato de ser rude, grosseiro com as pessoas, ele também não estava nem aí. E para ele é um grande aprendizado tudo isso. Ele tem que economizar e ser mais assertivo. Ele falar, né? Como é que eu posso falar? Existe vários valores, né, nesse filme que não percebemos. A importância, né, das palavras, o quanto isso é ruim, porque essa falta, esse silêncio, né, essa falta de comunicação, ele tinha que ser assertivo no que ele sentia em poucas palavras. A partir desse silêncio, há um conflito entre a esposa dele e ele. O silêncio dele fazia com que a esposa interpretasse o que ele queria. E geralmente a interpretação dela era o que, em algum momento de discussão, que ele não amava. O silêncio dele era para dizer que não amava. Então, dentro disso, tem várias nuances nessa questão da comunicação. Então, diante disso, eu vejo que é extremamente importante a gente se comunicar. E se comunicar não quer dizer falar muito. Se comunicar é você ser o mais assertivo no que você quer falar. Quando eu digo assertivo, quer dizer o quê? De fato, você procurar saber o que é mais importante para você em termos de sentimento, em termos de pensamento. É você ter esse poder de síntese. Então, é bem interessante, nesse caso, pensar que é muito melhor usar as palavras certas, né? Ele fala assim, que não quer dizer que usar as palavras certas não significa fazer o certo. Então, outras coisas são importantes também, não só a fala, mas a questão das atitudes, dos comportamentos são mais importantes do que só a fala. A atitude pode demonstrar até mais. Dentro da psicologia a gente vai entender também, né, que tem pessoas que são mais auditivas, gostam, mas eu vou me fixar mais na ideia principal do filme, do que também é importante você demonstrar, né, atitudes, comportamento para essas pessoas. Uma outra coisa bem interessante que esse filme traz como aprendizado é o poder do perdão. Esse personagem que o Ed Murphy fazia, ele tinha questões mal resolvidas com o pai dele e com a mãe também, de uma certa forma, de forma indireta. A mãe tinha problemas de memória e toda vez que encontrava ele, falava que ele era falava o nome do pai do personagem de Ed Murphy. E aí, dentro disso, né, tinha um conflito aí. E pensando nessa relação pai e filho, o que vinha à tona era a importância do perdão. E dentro desse filme, o que é importante de fato, se tem alguma coisa mal resolvida lá atrás, isso vai impedir, isso vai te levar à morte no dia de hoje. Não morte literal, mas morte de você não ter o sentido de vida, de você realmente não ter ânimo nem energia de fato para você buscar o que realmente é importante para você. Porque buscar o que você quer, buscar os seus objetivos, quer dizer sair, tirar o olho do passado, só do passado, e começar a olhar para o presente e para o futuro.
Então, quem está no não perdão, ele está direcionado ao passado. Ele está com sentimento de culpa, ele está ali ressentido, magoado de alguma coisa. Então esse olhar do passado precisa sair do passado, porque o passado já passou. Ele só serve como referência e aprendizado para o dia de hoje em diante. Então esse filme fala da importância do perdão. E se você está assistindo essa live, compartilha essa live, né? Compartilha, curte, né? Se você não me segue, segue lá no YouTube, né? E o link inclusive está aqui na bio. Quando terminar a live você vai lá, se inscreve. E o que outro aprendizado eu posso tirar desse filme? Quanto mais a gente fala, menos a gente escuta. Quanto mais a gente fala, a gente perde a chance de aprender. E assim, nesse filme, Norma, seja bem-vinda. Nesse filme, o que eu quero trazer para vocês com esse filme? O que eu quero convidar vocês a refletir nessa noite. Que a gente precisa buscar a nossa melhora. No nosso dia a dia, o tempo todo, é isso que é o mais importante no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, a gente está tendo uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Esse gás, né, de ser uma pessoa melhor, a gente precisa estar transbordando disso. Então, olhar para os fatos da nossa vida, para cada situação, cada detalhe é importante. E aí, diferente do personagem, um personagem arrogante, um personagem que se achava o melhor, o bambambam, que conseguia tudo com a questão da oratória que ele tinha, ele magoava as pessoas, ele falava, não pensava no que falava, e com o processo da ligação com a árvore, ele começou a pensar antes de falar. Aí a Norma falando, seu canal é top. Né, falando nisso, né, para quem não está sabendo, eu criei um outro canal, né, o segundo canal, com o objetivo de monetizar. Né, o canal é o Whindersson Moraes Digital. Eu quis separar, né, o assunto do digital e da psicologia, e esse é o objetivo, para ficar mais claro para vocês, né, e direcionar o que realmente interessa a vocês e poder de fato contribuir, né, em cada parte, né, em cada parcela de conhecimento para vocês. Então assim, é importante, né, dentro disso. Então, dentro desse personagem tinha arrogância, tinha prepotência. Ele não quem é arrogante, ele é orgulhoso. E quem é orgulhoso, ele não aprende. Ele acha que sabe, ele se garante sozinho. E uma pessoa que está nessa posição, ele não vai rever o que ele está fazendo. Então ele vai perder a chance de aprender. Então esse personagem, ele mostra bem isso e mostra também o depois. Como eu falei, existia um mestre ali, um guru, né, um iluminado, que direcionava, dava um propósito de vida para as pessoas ali, principalmente para esse personagem, fez uma diferença. Então é importante a gente olhar para o que a gente vai falar para as pessoas, ter a sabedoria de distinguir o que a gente fala. Como eu falei, palavras têm poder de vida e poder de morte. Às vezes você como mãe, como você como pai, às vezes você lança uma palavra para o seu filho ou para a sua filha, pode marcar ele para o resto da vida. Então é importante a gente ter esse cuidado. E ainda vou mais longe, uma palavra dessa mal colocada, ela pode permanecer por 4 gerações. Eu falei 4 gerações.
Isso entrando um pouco da física quântica aí nessa história. Então, tenha muito cuidado. Então, se a fala tem um poder tão gigantesco, por que não a gente usar isso ao nosso favor, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, para alcançar o que a gente quer? Se é tão poderoso assim, é tão poderosa a palavra. Então, quando fazemos aquilo que precisa ser feito, isso que é ser feito acontece, você começa a ver, se de fato você faz isso, você começa a ver ao seu redor, o mundo começa a mudar. Se você faz o que precisa ser feito, o que está ao seu redor começa a mudar. E o que acontece com esse personagem? Ele começa a modificar esse tipo de comunicação com as pessoas ao redor. E quando você começa a modificar essa comunicação com as pessoas, com as situações ao seu redor, o que acontece? Você fica mais disposto, você tem seu mundo interno ele se modifica, né? Muda os sentimentos, muda os pensamentos, e isso vai se refletir, Emanuela, seja bem-vinda, vai se refletir nessas relações ao seu redor. E aí entra a questão, né? Quem que precisa mudar? É você, sou eu, somos nós. A mudança parte da gente. Esse personagem desse filme, As Mil Palavras, é o tempo todo falando sobre isso. O tipo de relação que era importante, ele não dava a devida importância em termos práticos de demonstração à esposa, ao filho. Dava mais atenção ao trabalho, ao lado profissional, a ser considerado o melhor. Então, à medida que ele foi modificando essa comunicação, a vida dele começou a ganhar novo sentido. E aí vem um aprendizado que eu posso estar trazendo para você, dando um exemplo que às vezes eu posso escutar dentro da clínica. Se você, né, estou dando um exemplo, se você sofre de amor, por exemplo, esse sofrer de amor quer dizer o quê? Whindersson, na minha infância eu não recebi amor, eu não recebi carinho. Como eu vou poder dar esse amor e carinho para talvez o marido, para a esposa, para o meu filho, se eu não recebi? Maria, seja bem-vinda. Então, se eu não... Olha o pensamento. Aí se eu disser para você que o fato de você não ter recebido amor nem carinho faz você ter a propriedade exata para falar sobre amor, para praticar o amor, porque você sabe a importância e a falta que faz isso. Então estou citando isso como uma forma de você ter uma análise de si nessa questão da fala, né? Fazendo um paralelo aqui, e essa melhora, né, constante do nosso dia a dia, é importante esse olhar de melhora. Como eu falei, a cada dia você tem uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, e amanhã você vai ser melhor de quem você foi hoje. Então, nessa noite, eu gostaria de enfatizar o poder da fala. Aquela pessoa que fala muito, nem seja bem, aquela pessoa que fala muito, provavelmente ela escuta pouco. Uma pessoa que fala muito freneticamente, ela pode estar no estado de ansiedade. Porque se a gente for reparar,
ela nem espera o outro, se pergunta alguma coisa para o outro, ela nem espera o outro responder. Ela já responde pela pessoa. No filme mostra isso. Se você conhece alguém, né, talvez amiga, parente, enfim, que acontece isso, fale aqui nos comentários aqui. Isso é muito comum, ainda mais no dia de hoje. A gente está frenético, acelerado, e as coisas, a gente nem para para refletir, pensar as coisas. E é uma da reflexão desse filme, o estado de silêncio. Então, o que eu posso trazer como aprendizados desse filme de forma pontual? É preciso você escutar mais do que falar. É importante que você possa saber a importância do que de fato é real para você, o que realmente é importante para você. E é preciso que você pare também e reflita para chegar a essa conclusão. E eu também posso tirar de aprendizado desse filme que atitudes e comportamentos para demonstrar também são importantes. A importância do perdão para que você tire o olhar do passado e comece a olhar para o presente e para o seu futuro. E que você comece a construir um futuro melhor. Até para você se libertar de alguns comportamentos que não te agradam hoje, você percebe, você se dá conta que alguns comportamentos você não se sente bem, te incomoda, mas você possa ser que você não saiba como fazer, como mudar isso. E o meu convite nessa noite é que você comece pelo silêncio, nessa busca, nesse mergulho do autoconhecimento. Fale menos e escute mais. E saiba que palavras têm poder. Você tem o poder de levantar, de edificar uma pessoa, mas ao mesmo tempo você tem o poder de destruir, de realmente desanimar uma pessoa. Então, tome muito cuidado com o que você fala para com o outro e o que você fala para si, porque essa fala também para si também vai interferir, influenciar nas suas atitudes e comportamentos. Eu quero enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo aprendizados para vocês, que vocês possam contribuir cada vez mais. Amanhã, quinta-feira, assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, análise, perfil comportamental, inteligência emocional, tudo isso para a gente realmente ter relações mais saudáveis. E dia de segunda-feira eu abri um novo quadro que é para falar sobre ansiedade e depressão. Dia de segunda-feira, com um horário um pouco diferente do normal, da quarta e da quinta, às 8h47. E também vou enfatizar aqui a criação de um novo canal que eu fiz, e é o Whindersson Moraes Digital 2. Tá? É um novo canal com um novo propósito e continuando todos esses projetos ao mesmo tempo, juntos, para agregar na sua vida da melhor forma possível. Então, desde já, agradeço a cada um de vocês e que você tenha uma semana abençoada, que você possa cada vez mais ter um olhar de crescimento, um olhar para si realmente de cuidado, um olhar para si de atenção e de melhora. Você pode ser muito mais do que você tem sido. Você merece o melhor. E o melhor ainda está por vir. Tá? Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.